Bom, gente, já está aqui do meu lado a Luciana Ferreira e também a Isis Almeida, as duas profissionais que vieram hoje para conversar com a gente como é que, na verdade, o profissional de recursos humanos deve estar atuando no mercado de trabalho. Qual é o papel dele hoje dentro de uma empresa? Como ele chega até o funcionário, né? Hoje já não é mais nem funcionário, é colaborador. É aquela pessoa que está colaborando para que a sua empresa cresça, para que ela chegue onde você também quer que ela chegue. Porque, afinal de contas, você quer ser bem remunerado, você quer ganhar um pouco mais, quer ser valorizado, quer crescer no mercado de trabalho. Eu vim de uma capital, né, no sul do Brasil, onde já de pequenininha a gente já poderia ver dentro de uma empresa um profissional deixar de estar numa determinada função e crescer, indo para outras funções. E, de verdade, a gente fica muito feliz quando a gente chega no mercado de trabalho, principalmente no Nordeste, que você vê que aquela pessoa entra numa empresa e ela vai conquistar outros espaços, onde ela vai verdadeiramente chegar no topo, né? E vai estar ali bem. Mas tudo por quê? Porque, às vezes, dentro de uma empresa tem um RH observando, vendo seu desempenho, analisando como está sendo o seu comportamento, suas atitudes dentro da empresa. E eu costumo dizer que um RH é mais ou menos um maître dentro de um restaurante. Enquanto tem um monte de gente trabalhando, tem alguém observando como está o desempenho daqueles profissionais para que eles cheguem aonde a empresa quer que eles estejam. Não sei se eu estou errada, né? Tudo bem? Sejam bem-vindas. A gente está aqui com a Luciana Ferreira, que é a nossa consultora em RH, e estamos também com a Isis Almeida. E a gente veio hoje aqui para falar sobre um assunto que mexe com o psicológico, tanto do RH como também dos colaboradores, não é isso? Sim. É até interessante isso que você falou inicialmente, né? Que antigamente o RH ficava lá escondidinho e causava até um terror para os colaboradores, né? Que antigamente também eram chamados de funcionários. E hoje a gente trata como colaboradores porque eles estão ali para colaborar com o crescimento da empresa. Então, hoje já mudou muito. O RH... Já não é mais esse bicho-papão. Não. Né? Porque as pessoas imaginavam, minha gente, passar no RH é problema. Exatamente. Quando diziam assim... a gente precisa conversar com você na sala do RH, todo mundo já passava... Pavor. Já tinha um pavor, tremia. Não, com certeza a gente vai sair desligado, né? Então, a gente foi desconstruindo isso no mercado de trabalho. E hoje a gente percebe o quanto que isso tem trazido benefícios para as organizações. Muito bom. Então vamos iniciar. A gente já viu que começamos muito bem, com o lado psicológico favorecido aí. Mas a gente vai falar com a Luciana Ferreira para ela dar um apanhado, na verdade. Principalmente a gente quer, de uma certa forma, colaborar com quem talvez nunca tenha assistido o Bom Dia e a gente está sempre reforçando as informações. Vamos falar da importância do RH hoje dentro de uma empresa, né, com essa gestão de pessoas. Hoje a gente fala muito de gestão de pessoas, Sim. né? E essa atuação dessa área de gestão de pessoas, ela tem sido cada vez mais estratégica. Nós não atuamos mais sozinhos, né? A gente atua com o apoio das lideranças, entendendo o que a alta gestão quer para o negócio. E alinhando, a gente vem fazendo esse alinhamento lá de cima, da alta gestão, para as lideranças, para a base. Quando a gente consegue fazer esse alinhamento, a gente consegue perceber que os colaboradores entenderam o propósito da empresa, né, estão alinhados em termos de valores pessoais e valores organizacionais, e elas começam a se engajar mais. Porque é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu sinto que eu trabalho e eu tenho saúde, tenho qualidade de vida, é aqui que eu consigo prosperar. Então, quando isso acontece, as pessoas elas entregam um maior resultado. E isso vem muito da nossa atuação, de fazer todo esse alinhamento, de traduzir o que a alta gestão pensa, passando isso para os líderes e fazendo um trabalho conjunto. Quando a Isis fala, né, as pessoas antes, passa na sala da RH, eita, lá vem bronca, todo mundo tremia na base. Hoje não tem mais essa história dentro das empresas mais atuais e com a atuação de gestão de pessoas efetiva. Quando a gente senta para conversar com os colaboradores, a gente senta mesmo para fazer uma escutativa, para entender como é que está o momento de vida dele. Então, hoje não tem mais essa de que nós desligamos colaboradores. É responsabilidade da liderança dele. Então, a gente faz isso muito... Muito bom você falar sobre isso, porque aí a gente entra numa fase muito importante de uma empresa que não tinha um RH em funcionamento e daí, então, se torna uma empresa que quer crescer.
E quando a gente fala em crescimento, obviamente, você vai entrar com RH, onde ele vai primeiro ter que trabalhar o pessoal, trabalhar o lado psicológico dos profissionais que não tinham esse tipo de profissionalismo dentro da empresa. Qual é o papel do RH quando ele chega dentro de uma empresa que verdadeiramente não tinha esse funcionamento e que passa a ter? Qual é o papel dele? Qual é o primeiro passo que ele tem que ter com os colaboradores que ali estão? Antes de iniciar qualquer ação, a gente passa por um diagnóstico organizacional. A gente senta com todos os colaboradores, a gente escuta o que cada um tem para falar. E isso no geral, todos geral. Eles têm que ser chamados Todos. e a partir daquele momento apresentados para saber que a partir daquele instante você vai ter um trabalho que vai ser para todos, né? Porque tem que acontecer muito isso, né? Você Tem. como psicóloga, as pessoas têm que se sentir dentro de um contexto geral. E não aquela coisa, não, uma turminha aqui, outra turminha ali. Isso tem que acontecer? Muito. Inclusive, para a gente fazer com que eles se sintam realmente parte do negócio, né? Inseridos, né? Inseridos. Porque acontece muito isso em algumas empresas que a gente presta consultoria. O meu setor é esse, então eu não intervenho no outro setor. Não, mas nós estamos numa equipe. Para a empresa rodar, para as coisas funcionarem, os setores eles precisam estar alinhados, né? E foi isso que a Lu falou. A gente precisa estruturar muito bem, né, para que eles entendam, se sintam parte do negócio, para que eles tenham senso de dono também, né, para que as equipes elas andem lado a lado. Porque muitas vezes o que acontecia? Aconteceu um erro no setor tal. Eu não tenho culpa nisso. Ok, você não tem culpa, mas você faz parte disso. Então, a gente precisa agregar os setores, agregar a equipe, trazer eles de fato para perto, para que eles se sintam parte. Sai desse sentimento individual. Sim. O erro não foi meu. Eu não errei, eu fiz minha parte. Tem que existir esse feedback, né? A gente tem que sentir esse lado bem familiar da situação. E aí é nesse familiar que a gente faz com que eles entendam que não sou eu, não é o meu setor, é o todo. É essa família, esse conjunto. A gente fala que a empresa é uma família Muito bom. toda. Quando é que uma empresa, ela verdadeiramente está tendo um RH preciso e que está dando certo? Porque assim, hoje a gente observa que essa questão de salas fechadas, elas já não funcionam tanto, né? Tem que ficar muito aos olhos de todos. A gente sabe que tem algumas situações que elas são realmente mais em âmbito fechado, né? Reservado. Sim. Mas quando a gente fala de cooperação, como é feito esse trabalho? Bom, hoje nas empresas a gente fala que o RH, que a gente fala até a área de gestão de pessoas, né? Sim. Quem faz essa gestão de pessoas não somos só nós profissionais da psicologia ou da área de recursos humanos, mas as lideranças. A gente começa desse alinhamento para vir para um todo, né? E então, assim, a atuação, ela vai acontecer, essa atuação do RH, ela é efetiva quando a gente consegue trazer as lideranças para junto da gente. E quando a gente consegue traduzir todos os nossos pensamentos para os colaboradores, para que eles entendam o que a gente espera deles, para que isso seja claro. E uma das formas que a gente vai fazendo isso é através de treinamentos. Sim. Né? O recrutamento e seleção, ele precisa ser muito efetivo. Luciana, como assim? Todo recrutamento e seleção é efetivo? Não. Se eu não entendo a identidade da tua empresa, se eu não entendo o que tua empresa está buscando no mercado, eu vou te dar qualquer pessoa e essa pessoa entra lá e a gente sente, né, Isis? Sim, com 2 meses a pessoa, não, aqui não faz sentido para mim, eu não estou trabalhando num lugar legal, às vezes a pessoa se adoece. Então a gente precisa ter muito bem traduzido o que a empresa quer. A gente precisa, qualquer profissional da área de gestão de pessoas que for entrar em uma empresa, como consultoria, como é o nosso caso hoje, que a gente atua como consultoras, a gente precisa entender bem o que a alta gestão quer e precisa entender bem a identidade dessa empresa. Porque é a partir daí que a gente começa a construir as políticas dessa empresa, é a partir daí que a gente começa a fazer um processo de recrutamento e seleção efetivo. A gente leva treinamentos que se adequem à realidade daquele negócio. Muito legal. Eu achei interessante trazê-las, as duas principalmente, até porque assim, quando trabalha o RH e quando trabalha com uma profissional de psicologia, quando ambas trabalham, elas conseguem se ajudar e ao mesmo tempo mostrar para dentro daquele ambiente onde existem pessoas ali o que está dando certo e o que não está. Por exemplo, às vezes você está numa função e aquela função não é sua. Você não tem talvez nem dom
ou talvez você esteja ali mais por uma necessidade, um medo, por exemplo, de ficar fora do mercado, de perder o seu salário, de ficar desempregado. Qual é o momento que o RH pode tirar proveito e ao mesmo tempo valorizar esse profissional e perceber o seguinte: nossa, ele está ali, digamos, como um repórter, mas ele cai melhor, cai bem como um apresentador. Estou falando da comunicação, né? Que a gente trabalha aqui dentro desse âmbito, mas ele está ali na limpeza. Mas você sabia que eu percebi que ele cai super bem em estar, por exemplo, como cinegrafista. Então, o RH pensa, vou colocar esse profissional para fazer um treinamento, de repente se especializar no assunto, para daí então eu passar a dar a oportunidade dele estar ali. Sim. Dele estar ali naquela função. Qual é a importância de repente, o empreendedor, na verdade, o profissional que está ali de olho no colaborador, ajudar esse profissional a se sentir grande dentro de uma empresa futuramente? Que ele se sentir seguro, imaginar o seguinte: eu estou aqui por um tempo, mas a empresa tem me passado a informação de que eu posso crescer dentro do mercado, que eu vou dar soluções e condições financeiras até para a empresa crescer mais comigo, porque ela me enxergou. Nesse momento, o RH funciona bem? Demais. Demais. Inclusive, foi uma fala sua muito interessante, né? Que você percebe que o colaborador está ali naquela função por causa de uma remuneração, por uma necessidade, né? E muitas vezes ele está ali e ele não está trazendo resultados para a empresa. Então, um dos principais indicativos que a gente tem é a baixa produtividade desse colaborador. A desmotivação, começa a faltar, né, aumenta o turnover. E a gente percebe que aquele colaborador, ele não está dando resultado naquela... E não porque ele não seja profissional. Não porque ele não seja bom, mas porque ele não está no cargo e nas funções adequadas. E aí vem o olhar do RH como um todo, né? Em observar, avaliação de desempenho, algumas ferramentas que a gente aplica dentro da organização, que dá para a gente ter um indicativo de que aquele colaborador, ele funciona melhor naquela função. Então, vamos testar ele naquela função e isso aumenta a produtividade dele, aumenta os resultados que ele entrega para a empresa, né? A partir dessa recolocação. E aí vai existir uma harmonização, obviamente, um ambiente mais gostoso para poder dizer: eu estou na minha segunda casa. Isso. Quando eu venho para o meu trabalho, eu sinto prazer de estar ali e sinto prazer de retornar para a minha primeira casa. Esse tem que ser um ambiente gostoso de se trabalhar, né? E você tem dito, né, que tem falado muito sobre saúde mental. O nosso papel também é de promoção da saúde mental dentro das empresas. Muito então, bom. a gente, nesse cenário, a gente desenharia uma política de cargos, carreira e remuneração. Então, eu sei que eu estou aqui, mas eu não preciso ficar aqui. Eu sei que eu posso chegar aqui Sonhos, né? A gente falou Sonhos. muito, eu me lembro que a gente falou agora recentemente, há poucos dias, de sonhos que muitas vezes são impedidos, né? E isso a gente fala no âmbito familiar, mas que se estende a todos os locais, né? Que você esteja. Então, assim, de repente você tem um sonho, de repente você nem tem esse sonho, mas você pode ter esse dom que está sendo visto por um profissional. Sim. E aí, de repente, ele passa para você e você vai crescer dentro do mercado. Eu que vivo sempre em várias empresas aqui dentro da capital, trabalho para muitas empresas, a gente consegue ver que realmente existem situações que elas estão fazendo com que você cresça. E isso é muito legal. E o RH, com essa nova roupagem, com essa nova função de estar mais presente na vida dos colaboradores e das próprias empresas, ajudam a empresa a crescer. E é um cuidado que tem que se ter também, né? Porque às vezes no lugar de crescer, se incha e às vezes não cresce, né? Tem que ser e aí um crescimento tem que ter cuidado. sustentável. Tem que ser pronto, gostei dessa palavra, dessa frase aí. Um crescimento né? sustentável, tem que ser bom para o negócio e para quem está ali dentro, né? Muito bom. Faltou alguma dica para passar para quem está em casa? Só falar um pouco sobre a diferença Sim. de DP, né, de Departamento Pessoal, para RH. Sim. São dois setores distintos, porém que andam lado a lado. Né? Então, muitas vezes nas empresas as pessoas confundem muito o RH, que trabalha ali, tudo faz parte da gestão de pessoas. Porém, o RH, ele trabalha mais com a qualificação dos colaboradores, recrutamento e seleção. E o departamento pessoal, ele vai trabalhar mais naquela parte burocrática, de leis trabalhistas, né, dos direitos e deveres dele, as legislações no todo, né, aquela parte mais administrativa burocrática. Que já existia dentro das empresas Isso. e que hoje ganhou para se unir a esse RH, justamente o RH, que vai dar uma liga
para fazer com que esse profissional se sinta mais à vontade dentro do ambiente de trabalho. Hoje né? o nosso trabalho é muito voltado para pessoas mesmo. Que bom. Desenvolvimento de lideranças, essa parte de potencializar as habilidades e competências que cada colaborador tem. Às vezes a gente pergunta, né, nos processos seletivos, o que você tem de pontos positivos? Ah, eu não sei. Todo mundo tem. Então, assim, busquem trabalhar o autoconhecimento para que no momento de uma entrevista de emprego você conheça as suas qualidades. E dentro da empresa, quando você é admitido, a gente não olha só para essas qualidades, como a gente também ajuda a potencializar essas qualidades que você tem. E aqueles pontos negativos que a gente fala que são os pontos de melhoria, a gente consegue também trabalhar para que essa pessoa possa se desenvolver. E empresas que têm profissionais da área de recursos humanos, elas tendem a capacitar cada vez mais esses profissionais e a profissionalizá-los mais, melhorando o resultado da empresa, né? Muito então, bom. E a gente tem observado, para a gente encerrar esse bate-papo, que dentro das empresas, esse cuidado que era só para as escolas tem aumentado muito com a chegada dos psicólogos, né? Sim. Isso tem ajudado muito o mercado de trabalho. Hoje, uma empresa que quer continuar grande, ela tem que pensar nessa saúde mental dos profissionais, né? Sim, com certeza. Até para trazer um ambiente positivo, um ambiente confortável, que é exatamente aquilo que você falou, que ele se sinta bem de estar ali trabalhando, que ele não vá levando como se fosse um fardo aquela função que ele está exercendo dentro da empresa. Muito bom. E aí a gente prega essa empatia tão real, que é uma empatia profissional. Exatamente. Total. Muito bom. Quero agradecer pela presença das duas. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com vocês, a nossa querida Luciana Ferreira, qual é o seu Instagram? Lu Raf, Luhraf. Muito bom. E o da Isis? Isis, ISS, normal, _ Almeida Rego. Gente, estivemos conversando aqui com a psicóloga e consultora de gestão de pessoas e Isis Almeida, e estivemos aqui também com a Luciana Ferreira, consultora em RH. Você que é uma empresa grande ou você que é uma empresa que quer crescer bastante, já que a gente fala tanto em empreendedorismo e você quer lidar com pessoas, você tem que saber que o mercado de trabalho exige bons profissionais e às vezes você está perdendo grandes profissionais por não entender verdadeiramente como se trabalha um RH.